Olá, boa noite. Quem estiver por aí que puder abrir a câmera. Muito bem. Oi, Paula, Hum, Elaine. Oi, Mara, Suzana, Gabi. Tudo bom, querida? Saudades. Oi, Adriana, Roseli, Gione. Tudo certo, pessoal? Obrigada por vocês estarem aqui. Como estamos aí na leitura, nos estudos? Me tragam como é que vocês estão, se estão lendo, quem está lendo, qual é o capítulo que está lendo, como é que está aí o processo de cada um. Daisy, boa noite, pessoal. Boa noite. Eu tô lendo, mas em passinho de formiguinha, um filme bem longo e desperta muita coisa, assim, né? Então, eu tava até ouvindo as aulas de novo, né? Os encontros de novo essa semana, e a gente tá lendo ali e a gente vai para uma reflexão. Aí começa a estudar, que nem você estava falando sobre o sistema nervoso simpático, parasimpático. Aí eu tava vendo ali, eu ainda não, eu tô no comecinho do terceiro ainda, não consegui deslanchar ali. Mas aí você começa, física é quanto e não sei o que, aí você já pega, não, peraí, eu preciso ler o que que é isso, lembrar e não sei o que, e aí você começa a viajar muita coisa, é Muito um livro termo bem novo. extenso, é um livro bem extenso e faz a gente refletir, pensar em muita coisa, né? E como a gente tá nisso, de estar no automático, de trabalhar as emoções e tudo mais, a hora que a gente vê, a gente já tá no automático de novo, aí você fala, pera, eu preciso voltar, eu preciso focar. E aí você fala assim, nossa, eu li um monte e não anotei nada, então eu preciso voltar, anotar, porque é um exercício, né? Querendo ou É. não, vai ser sempre um exercício de você tomar consciência para aquilo que você acabou de ler, e você estudar, ver que tudo a gente está sentindo. Ao mesmo tempo que você lê um negócio, você lembra de alguma coisa, você já começa a viajar, então aí você se faz o exercício de voltar e ficar ali, né? Então, assim, tô achando bem extenso, é bem longo o livro, né? Mas tá bem bacana, os encontros também estão bem legais, apesar do pessoal, assim, a gente não conseguir ficar falando muito, né? Oi, pequena. Tem companhia aí hoje? Vai dormir já já. Mas é isso, é muito legal, tô gostando bastante. E por ser um tema novo para ti, então se torna mais denso, de tu ter que parar de pesquisar, de deixa eu ver o que que é isso, deixa eu ler de novo, me perdi. E por ser um tema diferente, também exige mais atenção, né? E isso é uma coisa, porque a leitura, de uma forma geral, ela vai trazer uma inquietação, ela vai desacomodar ali o dia a dia, porque vai exigir atenção, né? Quantas vezes a gente pega um livro para ler e quando vê tá pensando lá em outra coisa, mas o que que era mesmo que eu estava lendo? E é um livro de estudo, não é um livro de romance, que tu, tudo bem se eu não lembro direito o que que aconteceu, né? Mas quando é um livro de estudo, é para estudar mesmo, né? Então, por isso que eu digo, tenha um caderno ou pegue um marca-texto para ir marcando ali, porque aí vai fazer sentido, né? Eu gosto de marcar, porque depois, quando eu vou ler o livro de novo, eu não vou ler as 500 páginas, vou voltar lá onde eu marquei. Assim como eu dou sempre uma revisada antes de vir para cá, tipo, deixa eu lembrar o que, que era que esse capítulo estava trazendo, então agora vamos, né, relembrar apenas as marcações ali. É bem isso mesmo. A gente vai ampliando a nossa zona de conforto, que eu chamo de zona de segurança, que ela era pequenininha, sem o estudo do livro, daqui a pouco começa a estudar, começa a ampliar, e vai ampliando essa zona de segurança também. Né? Ela já não é mais aquilo onde eu estava lá dentro daquela bolha, ela já foi se ampliando um pouquinho mais. É bem isso mesmo. Oi, Mari, boa noite. Dione, Pena, sejam bem-vindos. Alguém mais quer falar? Como é que está a leitura? Como é que estão os estudos aí? Eu disse já desde o começo que eu estou ouvindo. Então, eu saio numa caminhada com o fone no ouvido e daí eu tiro do bolso para olhar as figuras. Ah, é bem isso mesmo. Se a gente não se concentrar e fazer aquela a meditação no final das contas, né? Que tudo é questão de posicionamento, de enfrentar as coisas de forma positiva e pôr em prática, porque se tu faz a leitura, mas não põe em prática, É, não vai resolver nada. E hoje exatamente. tudo é física, tudo é matemática, tudo na nossa vida, tudo.
Quantos passos eu vou dar até chegar ali adiante na esquina? Quanto tempo vou levar para. É física, não adianta. E se a gente pensar que se eu mentalizar o que eu quero, o que eu desejo, eu vou conquistar aquilo, então bora fazer isso, né? Mentalizar as coisas boas. E eu não fico num livro só, eu tenho o costume de pegar dois, três às vezes. Então, eu ouço esse no momento que eu estou mais, eu não tenho que tê-lo na mão, né? Sim. E leio um do Chico Xavier na outra hora. Então, esse cruzamento de informação, Uhum. ele Perfeito. casa. E se tu tá no caminho certo, É. simples assim. É verdade. Sabe, Adriana, que eu estava lendo um outro livro que era sobre questão de desenvolvimento gestacional, que é muito do meu trabalho, de traumas intrauterinos, e ali veio a questão da respiração, da coerência cardíaca, de coisas que a gente É, ouve aqui o Joey falar. E aí fui assistir aquele sim. documentário que eu trouxe para vocês, o Joey estava lá dando o depoimento dele. Então é sobre isso, né? Essas sincronicidades que a vida vai trazendo e que quando a gente está focado É. e está no presente, a gente observa e a gente evolui, a gente aprende com isso. E ele usa outros, não vamos entrar no capítulo em si, mas ele usa outros termos que dentro do espiritismo, dentro das próprias terapias, né? É só uma outra É, palavra, mas é tudo. é, exatamente. É bem, bem interessante o livro. Eu já passei do 4, já cheguei no 7, já voltei para o 4 de novo para relembrar, para discutir hoje. Muito bem, é E isso. vamos indo. Muito bem, obrigada, Adriana. Mais alguém? Mais alguém quer trazer o seu depoimento aí de como é que tá os estudos? Eu, Deise, Diga, Pena. gostaria de. é, vamos lá pelo início. Para mim foi uma surpresa esse livro, porque era algo novo e, ao mesmo tempo, para mim não era uma coisa nova. Fez lembrar dos aprendizados que a gente teve quando estava na casa espírita, né? Dentro do período de formação ali, as instruções, e tem coisas que você termina esquecendo, não pratica no dia a dia, termina esquecendo. E olhando o livro, a Adriana também falou ali do capítulo 7, eu dei uma olhada rapidamente em algumas partes do livro, assim, que eu li, eu li até o capítulo 4, né? Já encerrei o 4. Uhum, Mas aí a curiosidade me levou a uhum, dar uma olhada. Aí parei no 7, e aí fala da da linha de ascensão da energia, né, do nosso chakra raiz, e a gente foi ensinado para nós, né, um exercício quando a gente atendia alguém, ou a gente mesmo dá o autopasse, né, carregar as duas mãos com energia, né, com as mãos voltadas para a terra, quando se sentir carregada, a mão esquerda na altura do primeiro chakra nas costas, e aí com a mão direita vem tocando chakra por chakra, né? Aplicando a energia que está na mão esquerda, que vai servir como um anteparo, digamos assim, mas a energia que está na mão direita, você vem ativando cada chakra pela parte da frente. Mas o chakra principal, o primeiro, ele fica sendo acionado pela energia que tu tem na tua mão esquerda, né? uhum, E em algum momento dos 7 chakras que a gente, pelo menos na época a gente aprendeu, agora eu vi que tem um oitavo chakra, em algum deles você para porque sente que há necessidade de carregar, de ativar aquele chakra que não está completamente carregado. Eu achei muito interessante. uhum. E não, Uhum. anteontem eu recebi um post num dos grupos que eu participo que fala exatamente sobre a ativação como ativar, né, inclusive até o oitavo chakra,
através da meditação e ativando desde o chakra principal até o oitavo chakra. Então, a sincronicidade, né, faz com que as coisas começam a aparecer e a gente começa a se dar conta daquilo que a gente está vivenciando no livro. Sim. A minha maior dificuldade no momento é a meditação. Eu tenho dificuldade em colocar em prática a meditação. Eu ainda não consegui encaixar em um horário que eu possa fazer ela. Muitas Uhum. vezes até por esquecimento na hora de deitar, Sim. né? Mas tô na busca, na procura aí de aplicar isso. É isso. E muitas vezes aquilo que ainda é estranho na nossa rotina, né? Que muitas pessoas que não têm o hábito de meditar, é difícil parar meia hora. Não vai conseguir, né? Mas se todo dia É, eu parar ali, lembrar em algum momento, eu botei meu relógio a despertar, para que todo dia, quando ele desperte naquele horário, é um horário que para mim dava, né? Então, tipo, ok, meio-dia. Geralmente eu já adiantei meu almoço, minha filha não chegou da escola ainda, então eu consigo parar, sentar, não tem ninguém em casa e eu consigo fazer isso, né? Então, é a gente se organizar e na hora que o relógio despertar, parar, respirar. E às vezes é só isso, é respirar, prestar atenção na respiração. 1 minuto, dois, três, comecei a desviar o pensamento, deu, chega, posso parar em outro momento do dia de novo um pouquinho mais. E é assim, é na prática, né? Lembra quando a gente era criança e ia aprender uma coisa nova, né? E aprender a montar um jogo, ou a desenhar alguma coisa, ou até quando a gente era menor, né? Que não lembra quando caminhou, quando falou. No início é sempre mais difícil, mas daqui a pouco, da prática diária, aquilo vai se tornando mais fluido na nossa vida. Só que se a gente nunca faz, aí nunca se torna um hábito. Né? O nosso cérebro ele é muito rápido no aprendizado quando a gente fortalece aquilo dia após dia. E o Joey traz isso no livro, né, da importância da repetição, porque isso vai fortalecer a conexão neural e aquilo ali vai entrar para o automático. Quando entrar para o automático, pronto. É que nem academia, né? A gente demora, não vai, reclama, mas daí quando tu entra num programa que tu começa a ir todo dia, quando tu não vai, o corpo sente falta, né? Então aí a gente já acostuma, adapta ali, né? E aí o corpo começa a fazer no automático. E tudo na nossa vida é assim, né? Bem, obrigado, Pena. Mais alguém quer trazer o seu depoimento, a sua troca aí de como está sendo o estudo? Eu, Só uma coisa. Daisy. Opa, Oi, depois eu falo. Elaine, diga. Bem, eu. Então, eu consegui começar a ler finalmente, né? Eu fui uma das pessoas que teve muita dificuldade para ter o acesso ao livro, né? Eu fui na livraria, não tinha, eu comprei na Amazon junto com outro livro. O prazo de entrega era bem extenso, mas o outro livro chegou no prazo certinho e ele não chegou. Aí recebi mensagem que não achavam o endereço. Olha só. Depois tentaram me dar um golpe, pegaram o número da venda, né? E vieram através do WhatsApp tentar me dar um golpe. Então, no fim das contas, eu acho que a carga foi roubada, porque eu recebi o dinheiro de volta da Amazon e no fim eu consegui comprar o livro, depois de toda essa novela, né? E aí eu vi aquele vídeo que você mandou no grupo falando sobre as resistências Uhum. externas, né? E eu decidi fazer uma oração antes de ler o livro. Então, Bom. sempre antes de ler, eu faço uma oração. E assim, tá super fluindo. Cheguei hoje no quarto capítulo, não consegui terminar ainda, mas assim, tá super fluindo, tá? Eu acho até interessante, eu pego o metrô em alguns horários mais cheios. E assim, quando eu entro no metrô, alguém levanta e eu sento para Perfeito. continuar lendo. Então, é o momento, eu tô lendo na hora certa. Que ótimo. É bem isso, né? É o teu compromisso, eu quero, vou e vai dar certo e vai, né? E é realmente assim. Uhum, Muito bom. Obrigada, Elaine. imagina. Quem ia falar? Mari? Ia falar? Sim, dar o meu depoimento, Diga. pedir desculpas, porque às vezes eu não apareço por aqui, mas dizer para essas gurias aí o seguinte. Gente, comecei a botar em prática. Primeiro, eu fiquei de cabelo branco lá com aquele primeiro capítulo, que foi bem como a nossa mestra falou, estava bem o meu estilo, o meu estágio. Depois daquilo que eu levei, aquele susto, aí eu comecei, não, as coisas vão dar certo. Eu acho que a Deise até nem tá a par, o Pena e a Adri já estão sabendo. Mas depois ali que eu passei para o segundo capítulo,
Eu comecei a botar em prática essa situação. Não, eu vou firmar. Não, isso vai ser resolvido, já está resolvido, isso já está. Estou trabalhando na junta comercial, meio turno. Foi uma coisa assim, eu abri o livro e o negócio veio, e veio esse trabalho de meio turno, e veio as minhas constelações aí bombando. O pessoal está enlouquecido e cansado de representar. Tu deve Isso estar aí. vendo. Uhum. E então, gente, assim, ó, vem aquele pensamento, ah, mas tem tal situação, já puxando para o lado negativo, Uhum. O eu digo, hábito. não, o hábito, exato, né? Ai, não vai dar, não deu. Não, já deu, tá tudo ok. Situação lá da praia desse, Uhum. já tá ok. Olha só. Coisa que estava enrolada aí há um tempão. 7 anos. Nossa, Gente, 7 anos precisando de um documento. Já é tá assim. ok. Então, eu só queria dizer para vocês assim, ó, quando vira aquela frase, sabe aquela frase rotineira que tipo assim, tu não pode, tu não consegue, não deu certo, não sei o quê, vocês deem uma gargalhada e digam assim, ó, já deu, tá tudo certo, já deu. É Não isso. vou te dar mais atenção, sabe? Como se fosse Não me exatamente, eu pertence. faço assim, uma segunda Mari. Aí eu Uhum. digo para ela assim, ó, eu já consegui. Eu já tô com a ideia, já vou botar em prática e botar em prática. E o que não deu, não deu, não era para dar. Aquilo não era para dar, É. mas tu já está mais além. Eu só tenho que te dizer assim, gratidão. Gratidão pelo presente maravilhoso que tu me deu, que foi esse livro. Eu ganhei de presente em junho dela, que foi lá onde a gente teve a nossa conversa, a nossa terapia, porque nós duas acostumamos Café a trocar. terapia? Café terapia é maravilhoso. e, e ter essa oportunidade de estar aqui juntinho contigo, com todo esse pessoal, o pessoal que eu indiquei o grupo, tem mais gente que está vindo por aí, porque lá aonde eu ando sempre tem alguém precisando desse Uhum. sacolejão aí, e te agradecer. E que tu continue sempre com muita saúde, que tu continue assim, essa mulher maravilhosa que tu é, Gratidão. sempre buscando, sempre, olha aquele áudio lá do grupo, ai, doeu, deu uma dorzinha, mas, Doeu em mim quando a minha mentora me puxou a orelha, daí eu fiquei um dia mas inteiro eu te digo, processando. Eu digo, não, agora eles vão ouvir também. aham, Perdi o mas chapéu. é importante, e eu precisava passar, tô de pijama, gente, que acabei uma constelação, eu estava muito cansada, eu digo, não, para chegar aqui e te agradecer e só te desejar muita força. Quero mais estar no próximo livro, aqui no grupo, e, e que tu tenha muita saúde, muita saúde para continuar esse trabalho lindo, maravilhoso que tu vem fazendo desde sempre, desde que eu te conheço, tá? Beijão no teu Gratidão. coração. Vou ficar por aqui, de vez em quando eu vou dar uma fechadinha aqui no vídeo que eu tô, Tranquilo. mas estou na escuta, tá? Muito bem. Obrigada, Mari. Que bom ouvir os depoimentos e ver o processo aí de cada um. Gabi, quer falar? Acho que eu tinha aberto o microfone também. Isso. Bom, primeiro agradecer a primeira vez que eu estou conseguindo participar ao vivo. Eu estava com aula no primeiro semestre, aí agora me liberei para me organizar para participar. E eu comecei a ler esse livro, acho que no penúltimo dia de dezembro do ano passado, e eu cheguei no capítulo 11 há meses, e eu travei nesse capítulo, e eu leio, e eu releio. Para mim, o que está sendo mais difícil, assim, de entrar, sabe? Ontem até parei para reler o quarto capítulo, e eu demorei um pouco porque eu leio até um pedaço, aí quando ele traz ali uma meditação, eu fico um tempo trabalhando naquela meditação, testando. Então, mas é um livro muito transformador, assim, né? É bem como a Mari estava falando, aproveitar ele para mudar essa capacidade que a gente tem de sempre olhar o lado ruim, sempre É, imaginar a cena ruim
E às vezes com a emoção que vem junto da cena ruim, É. pro bom, né? Focar isso pro bom. Pensar em coisas boas acontecendo e enxergar essas coisas boas acontecendo, agradecer por elas já estarem, né, concretizadas. Eu acho que é uma mudança de mentalidade mesmo, né? E eu também, eu tenho, o ano, na virada do ano, eu tava tão apaixonada, assim, por esse livro, que eu falei, gente, vou dar para todas as pessoas de aniversário esse ano. Então, já estou fazendo isso. Pulverizando Joy Dispenza por aí, porque é muito transformador mesmo, assim. Eu até, uma amiga minha, eu falei, dei pra ela de presente, eu falei, amiga, lê no teu tempo, assim, né? Ela, mas isso aqui não é autoajuda. Aí eu falei assim, olha, se autoajuda, não sei te dizer. Eu só sei que se esse livro valesse R$ 1.000 e eu perdesse o meu hoje, eu daria um jeito de comprar de novo. Porque o que tem aqui, se tu consegue aproveitar, muda a tua vida, É, né? é ouro, é verdade. Então, tô bem, bem feliz, assim. Que bom, E feliz de fazer parte desse grupo. que Ainda mais bom. coordenado por ti, né? Ah, imagina, querida. Obrigada, Gabi. A Gabi é terapeuta Obrigada. também. A gente se conheceu aí no curso da Olivia. E como ela é de Porto Alegre, a gente já tomou um café junto, a gente já fez umas trocas. E aí fiquei super feliz quando tu veio pro grupo. E tinha dito que tava lendo o livro. Eu digo, olha aí como as coisas, né? Como as coisas vêm no momento É certo. verdade, E eu senti verdade. muito isso, assim, quando eu comecei a ler o livro, porque a minha terapeuta começou a falar tanto do livro lá num grupo que a gente faz, e aí eu digo, não, mas meu Deus, que grupo é esse? Que livro é esse? Eu quero ler. E daí eu comprei e aquilo começou a me inflar, assim, eu digo, eu preciso passar essa informação para alguém. Aí veio a Mari, eu digo, Mari, vou te dar um livro de aniversário, vamos estudar junto? Vamos. Aí já veio mais um, eu digo, quer saber? Vamos criar um grupo, vamos ampliar isso. E aí estamos aqui. Né? Então a gente começa com um passinho de cada vez, é uma formiguinha por vez que vai juntando, e dali a pouco a gente é um grupo, né, fazendo uma transformação aí, espalhando, né, que nem tu está fazendo, que nem muitos de nós aqui também estamos fazendo aí o nosso pouquinho, né, para mudar a nossa vida, mudar a nossa família, mudar o nosso mundo. Muito bem, mais alguém quer trazer aí o seu depoimento? Como é que tá as suas leituras? Eu, Daisy. E tem Diga. outra coisa também, né? Gurias, quando tu toma assim o gosto, né? Que tu consegue aquilo. Opa, só um pouquinho que eu vou continuar aqui, que É, aqui tá bom. E motiva. aí tu vai mais uma situação e tu consegue. Opa! Então aquela pessoinha que fica ali do lado, tu diz, ai, vai que eu vou aqui, eu vou aqui. Uhum. Esse gostinho de tu ir, eu fui aos pouquinhos, sabe? Foi uma situação assim que foi bem pouquinha, bem pouquinha, bem pouquinha. Daqui a pouco passou uma semana, eu olhei para trás e digo, nossa, mas é bem por aqui. É. Então, é tudo de bom. Vamos lá para o capítulo? Vamos, se ninguém mais tem nenhum comentário a fazer, vamos lá. Eu vou começar trazendo um pouquinho do que eu marquei. O capítulo 4, ele fala das bênçãos do centro de energia. E essa é uma das meditações que eu mais pratico. Quando eu paro sozinha para meditar, a meditação que a gente vai fazer aqui no final do capítulo hoje é a que eu mais gosto. Porque como eu já trabalho com energia, já trabalho com chakras, já faço, né, tratamento de equilíbrio de chakras, para mim esse capítulo veio assim ao encontro. Ele vai explicar aqui, né, cada um dos chakras, cada um dos centros de energia. E no final ele faz uma meditação, então, das bênçãos, né? Da bênção de cada um dos centros de energia. Então, eu comecei marcando já lá no capítulo, na página 129, 128, 129, onde ele fala um pouquinho sobre essas partículas de luz, né? As pequenas partículas de luz de baixa intensidade armazenadas e emitidas por todas as coisas vivas, os biofótons. E aí ele traz aqui o estudo, então, do biofísico alemão Fritz Albert Popp. E aí eu marquei aqui que o Popp e seus colegas, pesquisadores do IIB, acreditam que a informação contida nessas partículas de luz, armazenadas no DNA, se comunicam com extrema eficiência com as células, desempenhando assim um papel vital na regulação do funcionamento do organismo. Os biofótons podem ser detectados por uma câmera extremamente sensível projetada para medir as suas emissões. Quanto mais fortes as emissões e mais intenso e coerente o campo de luz, maior a comunicação entre as células e mais saudável o organismo. Então, essa luz, né, eu acho que ele até tem uma imagem aqui atrás, nas páginas coloridinhas ali,
que ele traz, eu não me lembro se é do dedo, ali na parte final do livro, onde ele tem as páginas coloridas com as pesquisas, enfim, ele traz ali alterações da energia, como com a medição das bênçãos do centro de energia, bem desse capítulo mesmo, o antes e o depois. Então, toda aquela luzinha ali ao redor, né, de cada parte, de cada órgão nosso, de cada objeto que existe, emite essa luz. Então, imagina, se cada órgão emite essa luz, eu lembro que há anos atrás eu ouvi falar, não me lembro o que era, que curso que eu estava fazendo, enfim, que todos os nossos órgãos, eles têm ali o funcionamento, né, a sua energia, a sua pulsação, digamos assim, né, nessa vibração da energia, e essas cargas eletromagnéticas, positivas, negativas, que estão ali, elas se movimentam, trazendo essa energia. E isso, quando tem uma instabilidade nas cargas eletromagnéticas ali, por exemplo, tem um excesso de prótons positivo, ela se desequilibra. E ao se desequilibrar, ela vai trazer alguma disfunção. E às vezes ela vai trazer algum sintoma, alguma dor, alguma tensão. Então, essas cargas eletromagnéticas. E aí, quando a gente estuda um pouco mais aprofundado essa questão da luz, né, desses bionfótons, a gente percebe se existe essa luz, né? Então, ali tem o corpo da pessoa. Eu não sei se vocês já viram. Eu, quando fiz alguns cursos, o professor trouxe, até quando eu fiz o curso de terapia plasmática, e o professor explicou um pouco sobre o plasma, ele falou e mostrou pesquisas da mão, né? Então, da iluminação do dedo, da mão, do quanto essa energia, né? Que até o Pena falou, da gente, né? Do passista, do centro espírita, então, né? Ou quem faz reiki, né? Eu sei que tem reikianos aqui, né? Que dão o reiki. O que é isso, né? Eu enviar energia a partir das minhas mãos. E a gente tem muita força e muito poder. Tem uma das meditações que eu faço num grupo de meditações, que a terapeuta, ela vai pedindo para que a gente imagine, né, ativando cada um dos centros de energia, e aí ela, depois de passar pelos 7 chakras, ela fala joelhos, planta dos pés, palma das mãos. E aí ela pede para a gente imaginar, né, todos esses centros sendo ativados, então. Bem interessante isso. E aí, continuando aqui, para manter a saúde e a vida e a saúde, as nossas células se comunicam entre si, trocando informação vital transmitida em diferentes frequências de luz, né? E aí, quando eu estudei sobre os chakras, eu também estudei sobre a aura, que é toda essa luz que existe ao nosso redor. E existe ali essas cores que, dependendo da cor que a aura mostra, fala sobre a nossa energia, sobre a nossa vibração. Dependendo da expansão da nossa aura, também fala do quanto a gente está saudável, com alta vibração. Muitas vezes a nossa aura tem buracos, como a gente chama, né? E dependendo destes buracos, a gente tem aquele hábito, né, de falar. Algumas pessoas dizem, eu sou como uma esponja, eu pego a energia do outro e aí eu fico pesado, o outro fica bem e eu fico mal, né? Eu sou que nem uma esponja, eu absorvo a energia dos outros. O que é isso? Muitas vezes é uma aura muito esburacada, que eu me conecto com o outro, então a minha aura entra em contato com a aura do outro, mas eu transmuto energia, só que o outro suga a minha energia, porque eu estou desprotegida. Muitas vezes a aura está expandida, mas está desprotegida. E existem tratamentos que a gente equilibra, harmoniza, tanto os chakras quanto a aura, porque é essa camada de luz que vai se expandindo. E muitas vezes a gente envia essa energia antes mesmo de chegar no lugar, a nossa aura já chegou, a nossa energia já está lá. Antes de vocês iniciarem aqui, entrarem para a aula, eu já estou aqui em meditação, eu já estou aqui pensando, focalizando, abençoando, enviando, né, luz para vocês, amor, e pedindo a proteção da minha egrégora, para que tudo dê certo, para que, né, eu seja inspirada a trazer aqui o que precisa ser falado. Então, esse início já é uma emissão, né? É onda, é energia, e eu já estou fazendo esse processo, esse trabalho já antes da gente começar aqui. Depois, então, ele traz que a força vital que comanda as células é a energia eletromagnética que elas emitem e recebem. E aí eu achei linda a frase que ele trouxe, que nós somos literalmente seres de luz. E a gente acaba falando essa expressão, né, trazendo como se fosse algo muito espiritual. E aqui ele fala que, né, não é nada espiritual, apenas espiritual. Mas somos seres de luz porque realmente os nossos órgãos, o nosso corpo, ele emite luz.
E aí eu queria trazer aqui um pouquinho sobre a diferença do foco convergente e divergente, e aí ele cita o capítulo anterior, onde a gente fez aquela meditação, em que ele pede, né, pensa no órgão e para além do órgão, né? Então eu fui trazendo mais ou menos como ele direcionava, né? Então pense aí no centro da testa e imagine para além, né, para a expansão para além, nesse espaço infinito que existe, depois na garganta e da mesma forma para além desse espaço da garganta. Então, aqui ele fala sobre o foco convergente, que é unidirecionado ou fechado em um objeto. Então, qualquer coisa que tenha matéria, né? Então, é o convergente, né? Então, a própria palavra diz: eu vou convergir apenas para a matéria. E aquele que é o divergente é o que eu vou ampliar para a energia. Antes de falar do divergente, eu marquei aqui. Como eu disse antes, quando o cérebro está incoerente, você está incoerente. Quando o cérebro não funciona direito, você não funciona direito. Por causa desse estado desequilibrado, incoerente, você tenta controlar ou impor desfechos na sua vida. Tenta prever um futuro baseado no passado e faz isso, em parte, prestando mais atenção no mundo externo dos objetos e coisas do que ao mundo interno de pensamentos e sentimentos. Em outras palavras, você permanece em foco estreito, convergente. Então, foca ali no problema, foca na pessoa que está estressando, foca no filho que está enlouquecendo ou está doente, foca, né, convergente. E aí eu vou afunilar, vou fechar, né? Então, eu vou diminuir o meu foco. Um foco estreito, convergente, pensando obsessivamente nas mesmas coisas. E a gente fica que nem rato na rodinha aquela e não sai dali, não consegue ampliar. Isso é o que o estresse faz. Influencia o indivíduo a ficar obcecado com seus problemas, de forma que possa estar preparado para o pior cenário possível, baseado em quê? Lembranças do passado. Estar preparado para o pior desfecho permite uma chance maior de sobrevivência. Porque aconteça o que acontecer, você vai estar preparado. E infelizmente, ou felizmente, porque agora a gente está tendo a oportunidade de reescrever a nossa história, isso é algo que vem desde sempre na existência do ser humano. A gente evoluiu em muitas coisas, mas na nossa necessidade de sobrevivência, nos medos mais primitivos que a gente ainda reage como se vivesse na época das cavernas, como se qualquer barulhinho lá fora fosse a fera invadindo a minha tribo, invadindo a minha zona de segurança ali onde eu estou protegendo a minha família. E a gente precisa, aos pouquinhos, tornar o mundo interno dos pensamentos e sentimentos mais real, mais acessado do que o mundo externo. Então, eu fiz uma live essa semana, eu acho que até deixei o convite lá no grupo, com uma colega, a Josi, e ela fala muito sobre isso, do soltar o controle e de entender que a vida está a serviço o tempo todo. E ela trouxe lá na live 2 exemplos que eu achei fantástico, mas um deles que eu até trouxe para minha filha hoje, que eu fiquei encantada, que ela disse que a mãe procurava escola para o filho mais novo, que tem autismo, e ao visitar as escolas, a filha mais velha gostou de uma escola. E disse, mãe, eu quero ir para essa escola. Ela disse, mas filha, não é para você a escola, é para o pequeno que eu estou procurando, você está bem nessa escola. Não, mas eu quero muito, eu preciso, meu Deus, essa escola é incrível, maravilhosa. E a mãe ficou tão mal com aquilo, ela, tipo, então deixa eu ver e tal. E acabou mudando a filha de escola. E a escola que ela queria pro filho, o filho não foi aceito, porque não é toda escola que aceita ele, né, com as questões que ele tinha, enfim, não é toda escola que aceita uma criança, né, especial, digamos assim. E ela ficou muito mal, ficou muito chateada, ai meu Deus do céu, o filho que eu precisava trocar não trocou, a filha que não era para trocar trocou, e ela incomodada com aquilo do que ela achava na cabeça dela que era o que tinha que acontecer. Só que no momento em que a filha entra nessa escola, e ela vai conversar com a coordenação, enfim, lá, né, para conhecer a escola, contar da filha e tal, ela comentou do filho pequeno. E alguém ali da escola, da coordenação, enfim, que estava conversando com ela, da área pedagógica, disse, eu tenho uma escola para te indicar. E aí indicou a escola, ela foi lá, fez a entrevista e eles aceitaram o filho. Então, olha que lindo que é quando tu solta o controle e aceita que o filho sabia mais, né, a filha sabia mais da história da família do que ela, no racional dela. Porque a filha estava a serviço de encontrar uma escola para o irmão. Ela sabia disso dentro dela, por isso que ela lutou tanto. Mãe, eu quero muito essa escola. E no momento em que a mãe aceitou,
e deixou fluir, a informação que ela precisava veio, que era a escola para o filho pequeno. Sem a filha ter entrado naquela escola, ela teria ficado penando, o filho sofrendo sem escola, porque a escola que ele estava não queria mais aceitar ele, devido às questões do autismo. Então, quando a gente aceita e para de focar na criança que está incomodando, no filho que tem problema, na escola que me disse não, eu fluo na vida. E à medida que eu fluo, eu solto o controle e deixo que algo maior, que essa energia da vida, que o universo traga as respostas. Tem uma terapeuta que eu gosto muito, eu sigo ela nas redes sociais, que é a Débora Bica. Ela é terapeuta de barra de Access. E ela fala frases que eu acho fantástica. Eu tenho praticado um pouco do que ela ensina lá. Eu nunca fiz nenhum curso com ela, mas eu sigo ela nas redes sociais. Ela diz: as respostas nos limitam, as perguntas nos ampliam. Então, se você tem alguma dificuldade na sua vida, em vez de você ficar, né? Ah, mas isso está acontecendo por isso, por isso, por isso. Deu, fechou. Né? Convergente. Acabou. Não tem mais nada para acrescentar ali. Agora, se você pensa, por que que eu ainda me comporto assim? Por que que quando fulano fala isso eu ainda me ofendo? Por que que eu não consigo sair desse buraco financeiro que eu me enfiei? Você abre as possibilidades para que o universo traga coisas que talvez você nunca pensou. E muitas vezes ela diz, né? Pergunte para o universo, me mostra onde eu preciso ir. Quem são as pessoas que vão ter a solução do meu problema? E fique aberto para o que vier. Porque não adianta você lançar para o universo trazer, né? A filha dizendo, mãe, me muda de escola, e a mãe lá obcecada dizendo, não, não, tu fica aqui, deixa eu pensar no teu irmão. E aí ela fecha de novo. E aí ela não possibilita aquilo que está para vir na vida dela. Então, me vieram nessas reflexões dessa live, que nada é por acaso, foi vir bem, né, nessa semana em que a gente ia discutir sobre esse assunto, porque realmente, quando a gente começa a aprender a surfar na onda da vida, a gente para de se afogar. Porque a gente só se afoga porque a gente quer controlar o mar, em vez de entender que o mar tem o seu movimento e que das duas uma, ou tu surfa na onda, ou tu vai se afogar. E a gente às vezes demora, toma uns caldinhos, se afoga, briga com o mar, quer que ele mude, até que a gente percebe, não, peraí, será que se eu surfar aqui eu não vou me dar bem? E aí, como a Mari disse, né? Aí eu comecei a fazer e começou a dar certo, e aí tu aprende a surfar. E aí vai ficando mais fácil. Não que de vez em quando a gente não resista, aperte, dá uns passos para trás, aí lembra, não, peraí, eu já estava num fluxo, o que que aconteceu? Ah, às vezes são medos internos que vieram, são questões que vieram, deixa eu soltar aqui de novo, deixa eu confiar aqui, deixa eu, né? Então me mostra quem é a pessoa, quem é a situação, onde é que eu tenho que ir, com quem que eu tenho que falar. E eu deixo fluir as coisas de novo na minha vida. E aí ele traz então a explicação do foco divergente. Quando transfere a atenção do foco estreito para o outro, que é mais aberto e largo, como faz na meditação, você pode se tornar consciente do espaço e também da luz e da energia em torno do seu corpo no espaço. E aí o nome disso é foco divergente. Então, daí, nessa meditação do capítulo anterior, capítulo 3 que a gente fez, ele traz, né, o foco divergente e o convergente. O primeiro convergente e depois o divergente. Então, foque a atenção no centro da cabeça, agora no espaço ao redor. Foque na garganta, agora no espaço ao redor. Porque a gente vai praticando as duas coisas. Matéria e energia, espaço ao redor. Matéria e espaço ao redor. E nesse, ele vai trazer a bênção dos centros de energia. Então, a gente já vai direto para a energia, direto para imaginar cada um desses centros, imaginar eles ali ativos e ir abençoando cada um deles. Alguém quer comentar alguma coisa até aqui? Quer trazer alguma observação, comentário? Senão, posso seguir. Nada? Então tá. Aí ali tem o subtítulo Entrada na mente subconsciente. Quando você abre o foco e sente a informação no lugar da matéria, suas ondas cerebrais reduzem a velocidade de beta para alfa. E a gente já falou sobre as ondas cerebrais. Então a gente sabe, né, que existem ali as ondas que são as que estão ativas nesse momento, quando a gente está falando, está ouvindo, está trabalhando, está estudando, está ativo no presente. E a gente vai diminuindo essa velocidade de conexão entre os neurônios e essa vibração das ondas. A gente vai baixando à medida que a gente vai relaxando, entrando em meditação ou entrando em sono. E isso vai acalmando. Aquela velocidade enlouquecida vai baixando.
Onde é que eu parei? Se era na velocidade de beta para alfa. Isso faz sentido porque quando você está sentindo, você não está pensando. Isso aqui é fantástico. Experimenta sentir e pensar ao mesmo tempo. O máximo que você vai fazer é pensar os seus sentimentos. Primeiro você vai sentir e depois você vai pensar o que você sentiu. Mas enquanto você estava sentindo, você não estava pensando, você estava sentindo. Né? Então, se você está com um medo muito grande, né? O que você vai fazer é produzir mais pensamentos para gerar mais medo. Mas uma coisa está junto com a outra, mas não ao mesmo tempo. Então, é pensamento que gera sentimento, que gera pensamento, que gera sentimento. Né? Assim como alegria, assim como amor. Eu tive acho que foi uma aula que eu assisti, alguma coisa, que quando não, foi um livro que eu estava lendo, um livro que eu comentei que eu estava lendo sobre traumas intrauterinos e desenvolvimento do bebê no útero e a maneira como a pesquisadora ali entendeu que a criança traz aprendizados do útero e depois no dia a dia ela só mostra isso, né, à medida que está crescendo ali na família. E aí o último capítulo, assim, ela conta uma história. Eu me emocionei lendo o livro. Eu nunca tinha me emocionado lendo um livro de teoria. Eu me emociono nos romances, né, nas histórias que tu entra no personagem. Mas eu fiquei emocionada em perceber a dedicação dessa terapeuta, o estudo aprofundado dela e o quanto aquilo ali significou para uma criança, que ela traz um exemplo de um bebê que, desde que nasceu, não mamava, já fazia 45 dias que tinha nascido, e não pegava o peito, se atirava para trás, empurrava a mãe, recém-nascida. E aí ela foi investigar, entendeu do que vinha aquilo ali, fez alguns comandos com essa mãe, pediu para essa mãe falar algumas coisas para a criança, e aí a mãe tentou na terapia mesmo ali oferecer o peito, e aí a criança ainda não conseguiu, mas depois em casa a criança pegou. E aí depois que a criança pegou, nossa, né? E daí eu me emocionei vendo aquilo, tipo, meu Deus, que incrível. Desbloqueou uma memória traumática do momento do nascimento da criança que estava ali. Por isso ela não conseguia mamar. E aí quando a gente começa a estudar mais sobre isso, né? Eu sou apaixonada por esse tema. Bom, seguindo aqui, então, ele traz ali sobre o ir além da mente analítica. Então, ele traz a piramidezinha, né, das ondas, beta, alfa, teta e delta. E aí ele traz que delta é a base da pirâmide, né? Os programas e hábitos, aquilo que a gente estava falando, todo dia a mesma coisa. Você tem o hábito de todo dia reclamar porque o trânsito, porque a chuva, ou porque o sol, porque, né? Tem pessoas que reclamam de tudo. Se tá quente, reclama que tá quente. Se tá chovendo, reclama que tá chovendo. Se tá nublado, reclama que tá nublado, né? Então, tem pessoas que criaram o hábito de fazer isso. Então, ali são os programas e os hábitos. E existem hábitos bons, né? Eu acordo de manhã, eu abro minha janela, eu respiro um ar puro, isso é um hábito bom, né? Eu vou comer uma comida saudável, vou escolher conscientemente aquilo que eu estou colocando para dentro do meu corpo, eu escolho hábitos de leitura, de estudo, de dormir cedo, ou de, né, ter aquela hora ali, aquele tempo ali de sono, são hábitos saudáveis também. Então, ele entra aí nesse programa desses hábitos diários que eu só repito, né? O meu cérebro já armazenou, já aprendeu e já jogou lá para o inconsciente do que eu só vou repetindo. Depois eu tenho as ondas teta, que é a mente subconsciente, o sistema nervoso autônomo, que é 95% do que a gente vivencia. Depois tem as ondas alfa, que é a mente analítica, e as ondas beta, que é a mente consciente do cérebro pensante, não do automático. O cérebro pensante, 5% apenas. Então, os 95%, né, que é a mente subconsciente, é o meu automático, né, junto com a minha mente, com o meu sistema nervoso autônomo e tudo que está acontecendo sem que eu pare para pensar. Né? Eu estou respirando, eu estou falando, eu estou pensando, eu estou lembrando de exemplos, eu estou lendo, eu não estou pensando nisso, eu estou fazendo no automático. Agora, a consciência, e isso a gente, à medida que vai praticando meditação, a gente começa a ficar mais consciente para o dia. E esses dias eu fiz uma experiência que eu achei muito interessante, assim, de descer para o meu condomínio, levar uma toalha de praia, que agora eu tenho feito isso, e deitar na grama, e desligar o meu celular, botar no silencioso ali na grama também para dar uma aterrada, diminuir um pouco das energias ali dele e minha. E eu deitei e fiquei olhando para o céu. E era um dia que tinha nuvens, então tinha o movimento das nuvens, aí passava a revoada de pássaros, e aí dali a pouco veio uma brisa, e eu fiquei ali pelo menos uns 5 minutos, pensando em nada, ouvindo o canto dos passarinhos, barulho de carro e moto que passava na rua, às vezes conversa de alguém que passava com os cachorrinhos ali, levando o cachorro para fazer xixi, e eu ali, estado de presença, sem ficar pensando o que eu tinha que fazer quando voltasse para casa, na paciente que eu tenho que atender não sei que hora, não, ali no presente, no meu estado mais consciente possível, sentindo o meu corpo ali deitado naquela grama, me reenergizando, me aterrando, olhando para o céu. A gente não se permite muitas vezes parar e fazer isso.
Eu, né, reclamava, eu quero morar numa casa que tenha gramado. Eu tenho um gramado aqui no meu condomínio. Eu tenho que descer 12 andares, mas tem elevador. Eu desço, em 1 minuto eu tô lá embaixo. Por que que eu crio problema para isso? Né? Como eu já comentei aqui, estou vivendo há 15 anos aqui, nunca parava para olhar o pôr do sol. Agora eu olho sempre que possível da minha janela o pôr do sol, principalmente nessa época do ano que eu enxergo bem ele. Então, são coisinhas tão pequenas que só exige uma escolha. Não, hoje eu vou colocar os meus pés na grama e simplesmente respirar, sentir a vibração do planeta, o arzinho na minha pele, olhar para o céu, parar a aceleração do automático, viver aquele momento presente. Quanto mais a gente vive o momento presente, mais devagar o tempo corre. Quando a gente está no automático, é bem como aquele filme Clique, né, do Adam Sandler traz. É no automático. Ele acelera lá e vai para a próxima situação, vai para a próxima. Daqui a pouco a filha já casou, o filho casou, a filha tá moça. Quando que aconteceu isso? Eu não vi. Porque tu estava no automático, estava no piloto automático. Isso é clássico, né? Para a gente olhar para nossa vida, esse filme é um tapa na cara, é perfeito. Seguindo aqui. Imagine o que começaria a acontecer se você conseguisse desacelerar as suas ondas cerebrais em uma meditação e tivesse acesso ao sistema operacional. Um áudio aberto. Estava indo embora e que a cópia da chave. Vou fechar aqui. Aí. E tivesse acesso ao sistema operacional de cada um destes centros de energia, ao colocar a atenção no espaço em torno de cada um, abrindo o foco. Cada centro ficaria mais organizado e mais coerente, o que sinalizaria os neurônios para criar um novo nível de mente e ativar os órgãos, tecidos e células daquela região. Agora a gente vai olhar um pouquinho para cada centro de energia para a gente entender o que cada um está regendo, está energizando, né, de cada um dos 7 chakras. Se fizesse isso repetidamente, com o tempo você começaria a promover alterações reais, físicas, né? Então focar ali naquele centro de energia e dar ali coerência. E aí a coerência cardíaca que ele traz é a gente equilibrar os batimentos cardíacos através da respiração consciente e dos sentimentos de gratidão, de amor, de paz. Então, aí a gente encontra a coerência cardíaca. E aí, então, ele traz como funcionam os centros de energia do corpo. Mente é o cérebro em ação. O que ativa a mente é energia com intenção e diretiva. Uma intenção consciente. Quando você, como ser consciente, tem um pensamento ou uma fantasia, lembra, para o cérebro não importa se é fantasia ou realidade, muitas vezes ele entende aquilo e acompanha, né, o corpo acompanha as informações como sendo real, mesmo sendo fantasia. Isso é consciência, aliás, agindo sobre o tecido neurológico. Não demora a notar que o seu corpo muda fisiologicamente e, portanto, a sua energia também. O corpo secreta substâncias químicas e hormônios das glândulas correspondentes a fim de prepará-lo emocionalmente para o intercurso, né? Para aquilo que você está vivenciando ali e que está trazendo emoções para você. Você fica com mais energia naquele centro e ele emite a frequência própria específica, transmitindo uma mensagem intencional. Pensa numa situação. Todo mundo aqui já deve ter assistido um filme que ficou com medo, seja um filme de terror, de suspense, ou que ficou com raiva, né? Eu lembro que quando eu era criança, às vezes eu assistia novela com a minha avó, às vezes eu ia posar na casa da minha avó materna, e ela, viciada nas novelas da Globo, ficava lá assistindo as novelas, ela brigava com os vilões, ela dizia, não confia nesse aí, porque se ele te traiu, não é possível que tu não sabe, e eu ficava ali na avó, é só novela, vó, ele não tá te ouvindo, mas essa é burra mesmo, tem que ser traída, porque olha aí em quem que ela vai confiar. O que isso mostrava? Ela estava tão envolvida com a cena que ela ficava com raiva. Se ela pudesse, ela desmascarava, ela pegava pelo pescoço, ela falava as verdades do que ela gostaria que tivesse acontecendo ali.
Naquela hora, o corpo dela provavelmente se acelerava, o coração acelerava. Assim como quando a gente está assistindo um filme de terror, de suspense, né? Eu nunca gostei de terror, desses terrorzão aí, mas eu gostava de filme de suspense, eu gostava de filme que aparecia terremotos, Titanics da vida, aí perdido no mar, náufrago, eu adorava esses filmes. Incêndio, não sei por quê, eu sempre tive uma ligação, tipo, ai, tinha um filme novo, né? E aí eu tava lá, aquela adrenalina da emoção. E aí tu fica torcendo pelo mocinho, fica com raiva do vilão. Tudo isso está causando emoções em nós. E o nosso corpo está correspondendo a tudo isso. Então é como se realmente nós estivéssemos lá, porque nós estamos vibrando essa emoção e as energias que estão percorrendo o nosso corpo são exatamente aquilo que está se preparando ali para uma batalha, para um afogamento, para um incêndio, para fugir, para se salvar, para salvar alguém, né? E quantas vezes a gente, num filme que a gente se emociona, a gente chora, né? Eu choro lendo livro de romance que eu falei. Então, tu se envolve tanto com o personagem ali. Eu lembro de um ano, acho que foi o ano que eu estava grávida do meu primeiro filho, 19 anos atrás, que aqui no Sul, né, eu sei que tem gente que é de fora, aqui de Porto Alegre, a gente tem o supermercado Zafari, Bourbon, Zafari, eles sempre tinham uma campanha de Natal com um vídeo incrível, maravilhoso, né, hoje em dia a gente vê nas redes sociais, mas antigamente dava propaganda na televisão ali, e aí eu lembro que na época eu estava morando numa cidade, o pai do meu filho em outra cidade, ele me mandou, porque o meu filho nasceu em abril, então dezembro, né, quando começa a veicular ali a campanha de Natal, era um vídeo muito emocionante, né? De uma menininha que estava esperando a chegada do irmãozinho. E aí, então, ela, né, via junto com a mãe, arrumando, chegou o berço, arrumando o quarto. E aí, daqui a pouco, a mãe com barrigão, ela fazendo bolo. E daqui a pouco, a mãe sente as dores. Aí, avisa o pai, se despede da menina, que tem uns 3, 4 anos. Ela fica com a avó e a mãe vai para o hospital. E aí, ela fica ali, toda hora ela vai na janela, né? Qualquer barulhinho que chega, ela vai na janela e ela fica esperando. Daí ela passa no quarto do bebê, olha o berço, tipo, naquela expectativa, né? E aí, daqui a pouco, é noite de Natal, ela bota um sininho na porta e deita no sofá com a avó para ver televisão. E ela dorme. E aí, quando a mãe e o pai chegam, eles abrem a porta e o sininho... Blá, 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 e aí ela acorda. Aí a mãe com o bebezinho. E aí eu chorava vendo aquela, né? Eu lembro que eu assisti no consultório e eu atendia numa clínica que tinha outros profissionais. E aí a nutricionista entrou na minha sala bem na hora que eu estava assistindo no computador, né? Que o pai do meu filho mandou. Lembrei de ti e tal. Olha que linda a propaganda do Bourbon. E eu chorava e ela disse, o que aconteceu? Por que tu tá chorando? Eu não conseguia nem falar, eu mostrava para ela. E aquela propaganda é uma propaganda que se eu pesquiso na internet hoje e olho, eu choro. Porque ela é muito emocionante, tinha tudo a ver com a história que eu estava vivendo, do bebezinho chegando e tal. E claro, era meu primeiro filho, ali no caso era o segundo. Mas existem cenas, filmes, novelas, livros que são emocionantes. E por serem emocionantes, trazem esse sentimento à tona. E quando vem esse sentimento, não é... Como é que eu vou chorar? Eu não consigo, né? Se eu falar para você, chora agora, vamos lá, todo mundo chorando. Ninguém vai conseguir fazer isso. É algo que precisa ter toda uma mudança de energia, daqueles sentimentos que estão vindo, dos pensamentos, que eu sei lá o que eu pensava, que eu me conectei com aquela cena, que eu me vi ali naquela cena, esperando a chegada do bebê, e eu chorei, eu senti. E o meu filho junto comigo, provavelmente, né? Porque eles sentem tudo quando estão na barriga. Então, o quanto a gente está vivenciando as coisas no dia a dia, se estressando, se irritando, se emocionando e alterando os nossos centros de energia, às vezes com coisas que nem são, não tem nada a ver com a gente, né? Que nem essa guerra lá do outro lado do mundo, que é claro que a gente se preocupa, que a gente se incomoda, é óbvio que, né, que a gente não gostaria que estivesse acontecendo guerra, mas dali a pouco é preferível a gente nem saber o que está acontecendo, porque se eu sou uma pessoa que eu sou muito emotiva, que eu sou muito, que eu absorvo nessa energia e que eu fico mal, para que eu vou ficar sabendo do que está acontecendo lá, que eu não vou conseguir fazer nada? Né? Eu não vou poder ajudar, eu não tenho como ajudar, além de enviar amor, rezar para que Deus proteja, para que saia tudo do jeito que tem que sair. Se eu ficar me contaminando com essas informações, eu vou ficar mal. E aí eu vou desregular os meus centros de energia, eu vou trazer emoções disfuncionais para o meu corpo e daqui a pouco eu vou estar com algum sintoma. Então a gente tem que ter esse olhar muito atento para aquilo que a gente escuta, para aquilo que a gente lê,
escuta de música, escuta assiste de filmes, de noticiários. Eu há muitos anos não vejo mais noticiários aqui. O ano passado, com a questão das enchentes aqui no sul, eu tenho pais que moram no interior. De vez em quando eu ligava no Jornal do Almoço aqui, que eles davam notícias do estado para ver. Mas eu posso pegar o meu celular e pesquisar ali como está a questão das chuvas na cidade e tal. E eu tinha todas as informações. Eu não preciso estar ali na TV consumindo tudo que eles trazem, porque aquilo ali é só para baixar a nossa vibração, é só para a gente ficar mal. E aquilo aí vai acrescentar o que na nossa vida? Nada de bom. Na verdade, só coisa ruim. A gente só vai ficar mal cada vez mais, cada vez mais. Bom, aí ele vai trazer então um pouquinho de cada um dos centros de energia. Conheça melhor os centros de energia. O primeiro centro de energia governa a região dos órgãos sexuais, então é o nosso chakra básico. Inclusive o períneo, o assoalho pélvico, as glândulas conectadas à vagina e ao pênis, a próstata nos homens, a bexiga, o intestino e o ânus. Esse centro de energia tem a ver com reprodução, procriação, excreção, sexualidade e identidade sexual. Olha a potência do centro, né, do chakra básico. Ele fica na base da coluna, né, e aí ele rege toda a parte sexual ali. Tamanho a força dessa energia que ela gera uma vida. A gente produz ali hormônios que geram outra vida. Então, olha a potência desse centro de energia. Existe uma tremenda dose de energia criativa no primeiro centro. Ela cria a vida e ela cria projetos, ela cria tudo na nossa vida. Quando esse centro, né? Então, pense na quantidade de energia que você usa para criar a vida, né? E gerar um bebê. É o que ele traz aqui. Quando esse centro está em equilíbrio, a sua energia criativa flui com facilidade e você está enraizado em sua identidade sexual. Então, a importância de, Daisy, eu não vou ter filhos, ou né, no meu caso, já tive 3 filhos, fechei a fábrica, não quero mais. Então beleza, esse centro está inútil. Não! Porque eu estou gerando projetos o tempo todo, eu estou gerando serviços, trazendo aqui como esse grupo para vocês. Isso me veio de uma ideia, de um momento em que eu preciso criar um projeto. É um filho que eu gerei, é um filho que eu botei no mundo, é um filho que está crescendo aí. Então, isso vem desse centro de energia. E aí, é ali que eu tenho que estar equilibrada, que eu tenho que estar harmônica, porque senão vai desregular toda essa parte da criatividade na minha vida. O segundo centro de energia fica atrás e ligeiramente abaixo do umbigo. A gente chama, então, ele de chakra umbilical. Governa ovários, útero, cólon, pâncreas e a parte inferior das costas. Tem a ver com o consumo, digestão, eliminação e quebra do alimento em energia, incluindo enzimas, sucos digestivos, enfim, conectado ao plexo nervoso mesentérico superior. Tá? O que este centro de energia traz com relação a comportamento humano? Até depois eu vou ver aqui se ele traz alguma coisa sobre isso, mas o que me vem aqui, que os medos, as preocupações e tensões, é ali que a gente segura, que a gente contrai. E como ele é responsável ali, né, por pâncreas, parte inferior das costas, é muitas vezes dor na lombar, é alguma coisa que está disfuncional ali naquele centro de energia, no umbilical. Esse centro de energia é relacionado a redes e estruturas sociais. Então, os medos, geralmente os meus medos são nessa troca social. Medo de ser assaltado, medo de uma violência urbana ou doméstica, medo de alguma coisa que possa acontecer de ruim. Então, ele está regendo essa parte de relacionamentos, de estrutura social, sistema de apoio, família, cultura e relações interpessoais. Pense nele como o centro para se agarrar ou abandonar, consumir ou eliminar. Olha que interessante. Quando esse centro está em equilíbrio, você se sente seguro em seu ambiente e no mundo. Por isso que eu falei do medo. Ele é um centro que, quando a gente está com medo, é porque ele está em desequilíbrio. Quando a gente está com ele equilibrado, a gente se sente seguro. E a gente consegue soltar o que não precisa e se apegar, se agarrar àquilo que naquele momento é necessário para a nossa vida. Então, ele é um centro de sobrevivência. Os 3 primeiros, agora ele vai falar do terceiro, são os nossos centros de sobrevivência. O básico, o umbilical e o plexo solar, que ele vai falar agora, que é o terceiro centro. Então, quando a gente está agarrado, apegado, desesperado, com medo, com o ego, necessidade de controle, é ali nesses 3 centros que a gente está na sobrevivência ainda. Quanto mais a gente vai levando,
mas a gente vai largando essa necessidade de controle, porque daí o medo vai saindo, a necessidade de controle é por causa do medo, então eles também estão muito ligados ali, o terceiro e o segundo. O terceiro centro de energia se localiza na cavidade do intestino. Eu costumo dizer que é na boca do estômago, né? Que terminou aqui a curvinha da costela. É bem ali, que às vezes a gente sente aquele vazio, aquele aperto na boca do estômago. Ele governa exatamente isso: estômago, intestino delgado, baço, fígado, vesícula, glândulas adrenais e rins. Está relacionado ao plexo solar, né? Então, ali é o centro que a gente chama de chakra plexo solar. Então, esse centro de energia, ele está associado a vontade, força, vaidade, controle, impulso, agressividade e dominância. Tudo que é ego. Quem é que compete? É o ego. Quem é que controla? É o ego. Quem é que domina? É o ego. Quem é que é vaidoso? É o ego. Força, vontade, impulso, é o ego. Então, é o centro que rege o ego. Quanto mais ego a gente tem, o ego não é ruim, tá? Então, isso é uma coisa que até essa semana, acho que foi a Josi mesmo que falou na live que a gente fez terça. O ego não é ruim. Só que quando ele é exacerbado demais, quando ele é forte demais, ele me impede de confiar no todo. Confiar na fonte criadora, confiar que tem alguém cuidando da minha vida. Porque sou eu. Não, eu que tenho que dar conta de tudo. Se não sou eu, ninguém faz nada. Porque se não sou eu nessa casa, ninguém. Sabe? É o ego. Solta um pouquinho. Será que realmente as coisas não acontecem se você não deixar? Daqui a pouco as coisas vão fluir, vão se organizar. E daqui a pouco as pessoas se acostumaram a você fazendo tudo, porque só você é boa naquilo, só você sabe fazer, né? Eu lembro de mim dando banho no meu primeiro filho. Eu dizia pro meu ex-marido, né? Não é assim, é primeiro a cabeça. E daqui a pouco ele olhou pra trás, tipo, sai daqui, me deixa dar banho na criança, eu vou aprender sozinho se tu me deixar. E eu ficava do lado de fora enlouquecida. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram que era eu escrita, né? Que é de uma atriz, de uma atora, ela ficava lá do lado de fora se mordendo, aí chegava lá, amor, então, tem um bicho lá na cozinha, tu vai lá caçar pra mim? Deixa que eu termino aqui o banho, porque eu não conseguia ficar tranquila. Meu Deus, ele vai afogar a criança na banheira. Não, era a minha necessidade de controle. Meu ego ali achando que eu era super mãe e ele era um péssimo pai. Mas eu não confiava, porque o meu ego tinha que ter o controle daquilo. Então, quando esse chakra está em desequilíbrio, vai trazer, além de desequilíbrio nessa parte intestinal, estômago, gastrite, toda essa parte de doenças nesses órgãos, é desequilíbrio ali nesse chakra. Muito bem, vamos ver. Está associado à vontade, vaidade, tá. É o centro da ação competitiva, né? Então, competição é o ego ali, porque se eu estou competindo, eu não estou em ação de colaboração, né? Eu estou competindo, então é porque eu quero ganhar. Quando eu estou competindo, eu não quero perder, né? Ninguém compete para perder. Aquela história de, o importante é competir, não é ganhar. Quem compete não quer saber de participar, quer ganhar. Então, se a pessoa é competitiva, é porque o ego está ali. Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Isso aqui é uma competição. Competição e poder pessoal, autoestima e intenção dirigida. Quando o terceiro centro está em equilíbrio, você usa a vontade, o impulso para superar o ambiente e as condições da sua vida. Eu costumo dizer que eu sempre fui muito competitiva e muitas vezes eu competia com meu ex-marido pela educação dos filhos. Não, eu educo melhor. Não, tu educa melhor. Não, eu sou melhor nisso. Não, e a gente acabava batendo de frente. Em vez de a gente se unir e competir contra o mundo, que teve uma vez que um terapeuta de casal falou, vocês não têm que competir um contra o outro. Vocês têm que competir contra o mundo. Vocês têm que se fechar e competir contra o resto. E não entre vocês, porque vocês estão se matando. Só que, infelizmente, a gente não aprendeu a fazer isso a tempo, né? E a gente acabou o casamento, porque a gente ia acabar se matando. Eu digo, não, peraí, a gente tem filhos para criar e os filhos vão ficar para sempre. Vamos parar de competir. Deu, não dá mais, vai cada um pro seu lado. Hoje, a minha necessidade de competição é eu comigo mesmo. Né? Então, eu estabeleço algumas metas do tipo, vou fazer a respiração com o aplicativo lá do HeartMath todos os dias. Aí eu esqueço um dia, e ele vai contando, né? Fez um dia, fez dois, fez três. Eu tava quase em 30 dias seguidos, eu esqueci um dia, zerou tudo de novo. Começou no 1, eu tipo, vamos lá, Deise, todo dia, né? E aí, agora eu já tô no 29 de novo, tipo, eu só tô batendo a minha meta de eu comigo mesma. Porque eu preciso trazer de alguma forma essa minha energia de competir comigo mesma. Eu tô na minha aula de pilates, eu consegui alcançar o pé até aqui, o alongamento. Na próxima aula eu vou espichar um pouquinho mais, porque o meu corpo precisa ir aprendendo, se espichando mais, alongando mais. Então, achar uma forma saudável de trazer essa competição, essa força, essa vaidade, esse controle de você com você mesmo, onde você não vai se prejudicar. O quarto centro de energia está localizado no espaço atrás do osso externo, né? Então, aqui no centro do peito.
governa coração, pulmões e a glândula timo. A glândula timo, ela é responsável pela nossa imunidade. Quando eu fiz o curso de terapia plasmática, a primeira coisa que o terapeuta falou, o professor Zeno Castilho, ele disse, a gente começa a aplicação do bastão de plasma, da terapia plasmática para dores físicas e questões bem físicas, orgânicas mesmo, a gente começa a aplicação no timo, né, que é bem aqui. Então, começa a aplicação ali, porque ali ele vai espalhar a energia de cura por todo o corpo, porque ali é o receptor da imunidade. Quando eu faço a meditação que eu comentei, que ela fala do centro de energia, joelho, planta dos pés e palma das mãos, ela fala do centro cardíaco, do chakra cardíaco, glândula timo, ela cita, para depois descer para os demais. Ela começa de cima para baixo, a meditação que ela faz. Os 3 primeiros centros são o da sobrevivência, o que eu tinha falado. Refletem a nossa natureza animal ou humanidade. Então, chakra básico, umbilical e plexo solar. É nosso lado mais animal. No 4º centro, que ele fica bem no meio e não é à toa, né? O nosso coração, ele rege os 3 para cima e os 3 para baixo. No 4º centro, saímos do egoísmo e vamos para o altruísmo. Né? Então, no momento em que esse centro está em equilíbrio, eu envio mais amor, eu me coloco mais no lugar do outro. Porque um abaixo é o quê? Competição, é ego. E o outro abaixo é o quê? Medo. E o outro abaixo é o quê? Sobrevivência da espécie, reprodução. Então, eu ainda estou lá, eu estou na sobrevivência. Eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo. Eu começo a viver quando eu chego no coração. Ali eu começo a sentir a minha vida. E aí eu começo a desacelerar. Olha a importância de entender sobre esse centro de energia. Esse centro está associado às emoções de amor, cuidado, nutrição, compaixão, gratidão, reconhecimento, bondade, inspiração, altruísmo, integridade e confiança. Todos os sentimentos e mais um pouco, né, do que ele pede para a gente também ir pensando aí quando faz as meditações. E é o que vai trazer a coerência cardíaca, né, porque é equilibrar a respiração, né, o tempo que entra o ar com o tempo que solta o ar, e isso vai equilibrando os batimentos cardíacos, enquanto isso eu vou pensando nesses sentimentos, lembra, pensar e sentir é diferente, mas eu vou pensando nesses sentimentos e vou começando a colocar eles ali, no meu coração, para que eles possam ir ampliando e enviando realmente o sentimento de gratidão, o sentimento de amor. Quando o 4º centro está em equilíbrio, nos preocupamos com os outros e queremos trabalhar em cooperação, saímos da competição. Pelo bem maior da comunidade, sentimos um amor genuíno pela vida. Nos sentimos inteiros e satisfeitos com quem somos. O 5º campo de energia está localizado no centro da garganta, governa tireoide, paratireoide, glândulas salivares, tecidos do pescoço, né? Então, aqui é o chakra laríngeo, também da nossa comunicação. Esse centro está associado à expressão do amor. Então, aquele amor que veio do coração, ele vai subir e vai sair pela nossa boca através, né, dessa energia que tem que estar ativa aqui. O que adianta eu sentir um amor enorme e eu não conseguir dar um elogio para uma pessoa, eu não conseguir falar uma palavra afetuosa para alguém, porque aqui está travado. Então, não adianta. Então, ele precisa estar liberado para que eu consiga passar, né, para fora, colocar para fora a expressão desse amor. Ó, então, ele está associado à expressão do amor que você sente no 4º centro, bem como falar a sua verdade e fortalecer pessoalmente a sua realidade por meio da linguagem e do som. Existem muitas terapias, inclusive no Theta Healing tem uma que a gente faz, que é o som do coração, que é fechar os olhos e deixar vir o som que quiser vir na boca, que é o som que o meu coração está precisando. E é uma terapia tão transformadora que é incrível, assim, daqui a pouco tu tá emitindo um som e daqui a pouco aquilo te emociona e tu começa a chorar, ou tu se emociona e começa a rir, porque é uma limpeza que tá vindo. Então, do coração ele sai num som, numa voz, numa sílaba, numa letra, né, que tu vai estar trazendo ali. Quando o 5º centro está equilibrado, você verbaliza a sua verdade presente, o que inclui a expressão do seu amor. Você se sente satisfeito consigo e com a vida, que simplesmente tem que compartilhar os seus pensamentos e sentimentos. Então, ali no meu coração eu tenho todos esses sentimentos,
através da minha garganta, né? Eu estando em equilíbrio ali no meu chakra laríngeo, eu vou conseguir colocar para fora tudo isso que é a minha verdade. Lembra, sem medo do julgamento dos outros, porque o meu medo, né? O meu centro de equilíbrio ali, meu centro de energia está equilibrado do medo, sem necessidade de competir com os outros. Ah, mas se eu falar isso, aquela pessoa, não, então eu vou falar aquilo, né? Porque eu não tô preocupada, então eu tô mais elevada. E se eu tô mais elevada, eu não tô lá na sobrevivência, né? Da competição, do ego, do medo. Então pense muito aí como é o dia a dia de vocês, aonde muitas vezes a gente está vibrando é aonde eu tô desregulada ali. E aí quando eu tô ali desregulada, é muito do que o Pena trouxe. Né? Naquele momento ali em que eu tô na imposição das mãos, eu sinto que tem algum dos centros em desequilíbrio, eu vou ficar mais tempo ali. Quando a gente fizer a meditação, sinta aí no seu corpo se tem alguma parte que está mais desequilibrada e foque mais a sua atenção em equilibrar. Fique mais tempo ali naquele centro de energia. O sexto centro de energia está localizado no espaço entre o fundo da garganta e a parte de trás da cabeça. Alguns povos chamam a pineal do terceiro olho, né? Governa então a glândula pineal. A gente costuma falar que é aqui, né, no terceiro olho, mas na verdade ele é bem, né? Se fosse, uma professora disse que se eu fosse cruzar duas agulhas de tricô, uma pela frente e uma por cima, ia dar bem ali no centro da cabeça, onde é a pineal, né? Que é onde é esse centro de energia. Então, alguns povos chamam a pineal de terceiro olho, mas eu chamo de primeiro olho. Olha que interessante. Ela é associada à porta para dimensões superiores e à mudança da sua percepção, de forma que você consiga ver além do véu e enxergar a realidade de forma não linear. Né? Então, a gente costuma dizer que a gente tem 5 sentidos e a intuição é o sexto sentido. E ele aqui fala, né, que a intuição vem a partir do nosso terceiro olho, que deveria ser o primeiro, né? A nossa intuição deveria ser o primeiro sentido e não o sexto, que muitas vezes a gente tá, que bobagem, né? Então a intuição tá ali gritando, não vai nessa viagem, não vai por essa rua. Ah, eu vou, sim, aí vai lá e dá ruim, né? Por quê? Porque eu não ouvi a minha intuição. Eu já tive muito na minha vida de me ferrar aí por não ter ouvido a minha intuição. Hoje eu escuto, pergunto para ela, e aí, devo ir? Não devo ir? Então tá, tem certeza? Beleza, então não vou. Né? Eu confio muito, porque eu sei que a minha intuição não é simplesmente algo da minha cabeça, né? Eu tô recebendo a intuição ali dos meus guias, dos meus mentores, né? Do que eu realmente preciso me conduzir aí na vida. Muito bem, quando esse centro está aberto, é como uma antena de rádio que você pode usar para sintonizar em frequências mais elevadas, além dos 5 sentidos, né? Então, é a nossa intuição. Quando eu estou aberta, eu estou ligada a isso, sem o medo, sem a competição, sem a necessidade de sobrevivência, trazendo as emoções, conseguindo expressar e ouvindo a minha intuição. Então, olha que maravilha, né? O equilíbrio. Então, ali secreta hormônios como serotonina e melatonina. Né? Às vezes a gente está tomando melatonina sintética para poder dormir. E o que está acontecendo? Está desregulado ali, muitas vezes. Então, às vezes, um tratamento energético para equilibrar os chakras já ajuda até nas noites de sono. Quando essa glândula está equilibrada, o cérebro funciona de maneira clara. Você está lúcido, mais consciente dos mundos interno e externo, vendo e percebendo mais a cada dia. Aí ele traz, então, o 7º centro de energia, que fica no centro da cabeça e inclui a glândula pituitária. A glândula mestra que governa e cria harmonia em uma cascata descendente, desde o centro do cérebro para as glândulas pineal, tireoide, timo, adrenais, pancreáticas, além das glândulas sexuais. Então, aqui desce e vai levando energia para todos os outros centros. É o centro do corpo onde você experimenta a sua maior expressão da divindade. A gente costuma dizer que o chakra coronário do topo da cabeça é a nossa conexão com Deus, né? A nossa conexão com o divino. Experimenta a sua divindade, o seu mais alto nível de consciência. Quando essa glândula está em equilíbrio, você está em harmonia com todas as coisas. Então, se o primeiro está equilibrado, é porque todos os que vieram antes dele estão em equilíbrio. Então, perfeito. E aí ele traz o 8º centro de energia. E aqui eu vou trazer, inclusive, a observação que quem quiser pesquisar sobre os chakras vai perceber que existem muito mais do que 8, tá? A gente, no Theta Healing e na radiestesia, a gente trabalha com 7 chakras, e muitas meditações eles falam do 8º, que nem aqui ele fala, que é acima da cabeça, alguns centímetros acima, mas existem teorias aí que falam de 20 e tantos, 30 e tantos, né? Enfim, que cada um desses é
dividido em mais, mas os principais são esses 7 e esse 8º que ele traz, que é acima da cabeça. O 8º centro de energia se localiza cerca de 40 centímetros acima da cabeça. Os egípcios o chamam de Ka. Representa a conexão com o cosmos, o universo, o todo. Então, se aqui já era conexão divina, acima, então, né, mais ainda. Quando esse centro é ativado, você se sente digno de receber. E isso o abre para insights, epifanias, compreensões profundas, downloads criativos, de frequência e informação. Acessamos os dados e a memória do campo quântico por meio deste centro. Então, como a grande maioria de nós ainda está lá no centro de sobrevivência, a gente nem sabe o que é transcender lá para o 8º centro de energia, mas estamos em busca, né? Estamos aqui aprendendo a teoria para também fazer a prática e tentar buscar cada vez mais esse processo aí evolutivo. Então, agora o subtítulo do Evoluindo a Nossa Energia, o que acontece quando fazemos mais com nossa energia do que só sobreviver? E aí, então, ele traz toda uma parte aqui, que eu não vou trazer nada, né? Só algumas questões aqui mais no finalzinho dessa folha. Que ele fala sobre o fluxo de energia criativa no corpo, então ele traz ali a imagem, né, de como que funciona essa conexão e essa energia, desde o 8º chakra, descendo, então, até o chakra básico. Deixa eu ver onde é que começa aqui. Quando sentimos a energia iluminada, começamos a nos sentir realmente dignos, e a energia pode, enfim, subir e ativar o 8º centro, onde recebemos os frutos dos nossos esforços. Visões, sonhos, insights, manifestações e conhecimentos, que não vêm de nenhum lugar da mente ou do corpo, como as memórias, mas de um poder maior dentro de nós e à nossa volta. Embora a energia possa ficar retida em qualquer um dos centros, é nos primeiros 3 que tende a ficar presa com mais frequência. Quando fica presa, a energia não consegue evoluir e fluir na corrente regular descrita anteriormente, que ativa os centros de energia superiores, onde sentimos amor pela vida e o desejo de retribuir. Então, quem está com alguma dor física, com diagnóstico de doença, com doença na família, com problema financeiro, foi demitido do trabalho, está com crise no relacionamento, como é que vai ser levado? Eu estou lá na sobrevivência, né? Ai, meu Deus, é o meu casamento que está por um fio, eu estou lá desesperado, meu ego está desesperado, meu medo está desesperado, meu centro de energia bloquearam energia. Como que eu vou me elevar? Como que eu vou falar das minhas emoções? Como é que eu vou me conectar com Deus? Impossível. Então, por isso que a prática da meditação pode ir, inclusive, me ajudando a liberar a energia que está presa lá, nesses centros básicos. Se continuamos vivendo em sobrevivência e somos excessivamente sexuais, consumistas ou estressados, vivendo pelos 3 primeiros centros, extraímos energia do campo invisível transmissor de informação, que cerca o corpo de modo sistemático e a transformamos em substâncias químicas. Então, eu tô lá nos 3 básicos e eu fico puxando energia do mundo e vai cada vez piorando mais aquela situação lá. E eu vou produzindo aqui substâncias químicas no meu corpo. Doenças, eu vou produzindo hormônios, eu vou produzindo disfunção. Usamos o nosso campo de energia como um recurso. O nível limitado de mente, com quantidade limitada de energia de cada centro, vai enviar um sinal limitado para células, tecidos, órgãos e sistemas do corpo. Toda doença é uma diminuição de frequência e uma mensagem incoerente. Então, de novo, tem alguma dor, alguma doença, algum diagnóstico, algum problema? Quanto mais você focar nisso, mais você vai sugar a energia do mundo e piorar a situação do físico, do corpo, porque ele está disfuncional, porque tudo está disfuncional ao seu redor, a sua interpretação do mundo e a maneira como você capta tudo isso. Então, sai disso, olha de fora, se permita parar, pausar, fazer coisas fora da rotina. Ah, eu estou estressado com meu marido. Sai de casa, vai dar uma caminhada, vai caminhar na esteira, vai caminhar na praça, sai. Começa a assistir filmes que vão elevar a vibração, bota uma comédia, às vezes uma comédia boba, mas só de você estar ali rindo, você para de pensar nos problemas. Então, é a nossa atitude, são as nossas escolhas que vão nos tirar dos 3 chakras de sobrevivência.
A natureza fez esses 3 centros inferiores muito agradáveis. Olha isso que interessante. A fim de continuarmos nos dedicando a ações relacionadas a eles e ao que representam. Né? Então, sexo é bom, uau, maravilhoso. Né? Criar os filhos depois é o problema, mas beleza, a gente achou uma forma aí de evitar. Tem camisinha, tem anticoncepcional, porque a gente mantém lá no primeiro chakra, porque é muito bom. Comer, né? Comer é muito bom. Né? Tá lá também. Competir, nossa, aquela adrenalina quando eu ganho. Então, tudo isso é muito gostoso. Eu não quero sair dali. A grande maioria da população do mundo está na sobrevivência dos 3 primeiros chakras. Fazer sexo, primeiro centro, comer, segundo centro, são coisas muito prazerosas, assim como se conectar e se comunicar com outras pessoas, que é o terceiro. O poder pessoal, né, ali no terceiro. Quando nossa consciência não evolui, a nossa energia também não. Então, esse livro e esse estudo aqui que eu trago para vocês é para que a gente possa abrir a consciência. Quando a gente abre a consciência, a gente evolui. Quando a gente evolui, a gente muda a nossa vibração. Eu não consigo mais diminuir a minha consciência depois de eu ter me dado conta de uma coisa, eu aprendi sobre aquilo, eu ampliei. Eu saí da minha zona de conforto, eu abri. Agora a minha zona de conforto aumentou. E aí eu vou continuar expandindo, ela vai aumentar de novo. Aquilo vai se tornar a minha nova zona de conforto. As células, na verdade, se alimentam de diferentes frequências de luz, então ele fala aqui de novo dos biofótons. Mais adiante, então, o que eu marquei? Quando você está em modo sobrevivência e extrai muita energia do campo invisível para transformá-la em substância química em seu corpo físico, o campo energético em torno do seu corpo diminui. Então, era aquilo que eu estava falando. Então, eu tô lá na sobrevivência dos 3 primeiros chakras, eu fico puxando a energia do meu entorno. E aí, o campo energético em torno do meu corpo diminui. Isso significa que não há energia ou luz suficiente cercando o seu corpo para dar à matéria instruções apropriadas para o equilíbrio, a homeostase, crescimento, reparo, cura. A doença, ela não é nossa inimiga. É uma tentativa do corpo de finalizar um conflito interior, de colocar para fora o que estava nas emoções. Só que daí a gente fica estressado com a doença. Né? Eu tenho praticado isso muito com meu filho pequeno, quando ele tem febre. Eu não olho mais a febre como vilã, eu olho como ele está colocando para fora. E aí eu deixo. Eu dou colo, eu dou floral, eu dou água, eu desmargo todos meus pacientes para ficar ali com ele, porque em questão de 24 horas ele está 100%. Ele conseguiu colocar para fora, ele come o que ele tem vontade, ele chora se ele tem vontade, eu acolho, eu fico ali, o corpo vai para fora, tudo que precisa, né? A febre, o vômito, né? É a necessidade do corpo colocar para fora. E a criança é muito transparente nisso. Né? Ela não fica escondendo as emoções que nem a gente. Ela tá mal, ela pum, coloca para fora. Numa dor de garganta, numa tosse, numa febre, uma diarreia. E aí o corpo coloca para fora. Ele se equilibra de novo. A criança tem facilidade de fazer isso. Até que ela começa a crescer e os traumas e a vida e a educação começa a fazer ela ficar lá no modo sobrevivência. Não mais produzem uma mente neurológica saudável para evitar os sinais necessários às partes do corpo onde tem enervações, né? Então, a gente está lá lutando para sobreviver, captando toda a energia ao redor e cada vez vai ficando pior. O corpo começa a funcionar mais como uma porção de matéria sem a adequada energia coerente de luz e informação. Os minicérebros que a gente tem ao longo de todo o corpo se tornam incoerentes, bem como o nosso cérebro. Então, a gente tem neurônios no coração, em toda a parte de intestino, estômago, existem neurônios lá também. Existem conexões neurais, né? Aprendizado nesses órgãos também. Quando está incoerente e compartimentalizado por causa dos hormônios do estresse, o cérebro envia uma mensagem muito incoerente, né? Que nem uma estação do rádio, pelo sistema nervoso central para cada um dos plexos de neurônios relacionados à comunicação com o corpo. Quando os minicérebros recebem mensagens incoerentes, enviam uma mensagem incoerente aos órgãos, tecidos e células relacionados a eles. Isso afeta a expressão hormonal, a condutividade nervosa de diferentes órgãos, tecidos e células, e essa incoerência começa a criar doença e desequilíbrio. O resultado é que quando os cérebros individuais se tornam incoerentes,
cada área correspondente do corpo se torna incoerente. E quando eles não funcionam bem, nós não funcionamos bem. Então, aqui ele vai começar a falar do aumento da energia. Então, na meditação da bênção dos centros de energia, quando aprende a repousar a sua atenção em cada centro e ficar ciente do espaço em volta deles, você cria coerência em cada um dos pequenos cérebros, né? Que ele explica aqui no capítulo onde eu não li, essa parte de que cada centro de energia é como se fosse um pequeno cérebro, porque ele rege ali as partes, os órgãos ao redor. Quando reconhece a partícula, a matéria, ou repousa a atenção, por exemplo, no períneo, lá no primeiro centro, no espaço atrás do umbigo, na cavidade do intestino e assim por diante, você ancora a sua energia naquele centro. Então, lembra? Onde está o meu pensamento, está a minha energia. Então, eu vou pensar lá no chakra básico, a minha energia vai estar para lá. E lá eu vou equilibrar, ampliar, estimular e abençoar aquele centro de energia. A seguir, você coloca a sua atenção no, ou abre o foco para, o espaço em torno do centro. Então, eu começo pensando no períneo, aí eu abro ao redor do períneo, na energia do espaço vazio, do que tem ao redor. Quando você se entrega, entra no momento presente e entende que onde coloca a sua atenção é onde coloca a sua energia, pode construir um novo campo de luz e informação e elevar a frequência do sinal. Nesse novo estado, você se torna mais energia e menos matéria, mais onda e menos partícula. Lembra, nós somos seres de luz. Quanto mais elevada a emoção, mais energia você cria e mais profunda a mudança que pode resultar. E depois disso é a nossa meditação. Então eu vou deixar aqui, caso alguém queira trazer algum complemento ao que eu falei, trazer alguma parte que eu não marquei, fazer alguma pergunta do que eu expliquei. Olha as rimas aí. Senão, a gente vai fazer a nossa meditação. Vou só tomar uma aguinha. Alguém quer trazer alguma contribuição? Nada? Vou tirar o meu blusãozinho aqui, que deu calor agora. Muito bem. Fiz troca de energia aqui com vocês, viu? Aí esquentou. Eu tava com frio antes de começar. Certo, então, pessoal? Então tá. Então eu vou colocar uma musiquinha. Vão se acomodando aí para a gente começar a fazer a nossa meditação. Eu vou compartilhar aqui a tela. Cadê? Aqui. Escolhi uma musiquinha que trazia o equilíbrio dos centros de energia, exatamente para a gente já aproveitar. E essa música vibra em 432 Hz, então também ela vai elevar a nossa vibração aí. Só vamos ajustar o microfone. Como que tá o som? Tá bom o som? Conseguem ouvir a minha voz, mesmo com a musiquinha no fundo? Tá ok? Muito bem. Então vamos começar fechando os olhos e respirando. Inspirando e soltando pelo nariz. E aos pouquinhos, se voltando para você, para o aqui e agora, para as sensações do seu corpo. E à medida que vai inspirando e soltando, vai observando como o seu corpo está nesse momento. Existe alguma dor, alguma tensão, algum desconforto? Apenas
Observe. E vai respirando e sentindo. Se vierem pensamentos à sua mente, preocupações, deixe ir. Deixe ir como nuvens num céu azul que vão passando lentamente com o vento. E volte a focar no seu corpo, na sua respiração. E aos pouquinhos vá levando a sua atenção lá para a base da coluna, para o seu períneo. Volte a sua atenção para este centro de energia. E apenas atente-se, sinta, perceba. E agora amplie para além do seu corpo físico, no espaço em torno deste centro. Imagine a sua atenção se espalhando ao seu redor, a partir deste centro básico de energia. E vá respirando, espalhando essa energia ao redor do corpo físico. E quando conseguir sentir essa energia espalhando-se, abençoe o centro pelo bem maior, agradecendo pelo perfeito funcionamento do seu corpo, deste centro de energia. Imagine-o girando, ativando, vitalizando e enviando energia para os seus órgãos internos. E ao abençoar este centro de energia, conecte-se também com emoções como amor, gratidão, alegria. Focalize todas essas emoções ali, no seu primeiro centro de energia. E à medida que inspira e expire, comece a subir a sua atenção para o seu umbigo. E imagine ali o segundo centro de energia. Depois de focar a sua atenção no seu corpo físico, amplie. E à medida que inspira e expira profundamente, imagine essa energia se espalhando para além do seu corpo, ao redor da sua cintura, do seu umbigo, para além de você. E esse espaço em torno do centro de energia, que se amplia com a sua atenção nele, também vai receber a sua bênção. Abençoe este centro de energia. Abençoe a saúde dos seus órgãos internos. Então se conecte a emoções elevadas, à gratidão, ao amor. Seja grato
pelo funcionamento perfeito do seu corpo neste centro. E tomando uma inspiração profunda, comece a focar a sua atenção abaixo das costelas, na boca do estômago, primeiro no corpo físico. Veja se tem algum desconforto físico ou emocional ali. E imagine essa energia começar a se espalhar ao redor do seu corpo, para além de você. E vai inspirando e expirando, e imaginando essa energia que se espalha para além do seu corpo físico, do seu plexo solar. E à medida que essa energia se espalha, você abençoa este centro de energia também, sendo grato, agradecendo pelo funcionamento perfeito do seu corpo, dos seus órgãos, regidos por este centro. E imagine essa energia ao redor de você, girando, ativando o plexo solar, desbloqueando, energizando, curando, liberando todo e qualquer bloqueio e tensão, toda e qualquer insegurança, necessidade de competição, apego, controle. Solte tudo agora. E inspirando e expirando, vá voltando a sua atenção no seu coração, pensando nele, no seu peito, no seu órgão físico primeiro, sentindo as batidas do seu coração, sentindo a vida que esse órgão produz no seu corpo. E na próxima inspiração, amplie essa energia para além do seu corpo físico. Imagine essa energia se espalhando ao seu redor, a partir do seu coração, para além do seu corpo. E à medida que vai inspirando e expirando, vá abençoando o seu chakra cardíaco. E junto a esta bênção, elevando os seus sentimentos no amor, na gratidão, na alegria, na gratidão por estar vivo, na alegria do que você tem na sua vida, no funcionamento perfeito do seu coração, do seu corpo, na sua saúde. E imagine este centro de energia girando, desbloqueando, energizando, liberando todo e qualquer bloqueio emocional que possa existir. Solte tudo, toda emoção presa, truncada, disfuncional, libere e envie a partir do seu coração amor ao seu redor.
para além do seu corpo, para o espaço onde você está, para as pessoas que vivem com você, para o lugar onde você vive. Vá ampliando este amor e essa gratidão à medida que inspira e expira. E na próxima inspiração, foque a sua atenção na garganta. E ali, imagine o centro de energia que agora você começa a enviar energia ao redor do seu pescoço, enviando, ampliando a energia do seu chakra laríngeo para além de você. E imagine as consequências positivas dessa ampliação na expressão da sua voz, na comunicação das suas ideias, sentimentos, dos seus planos e sonhos, dos seus projetos. Abençoe este centro de energia e imagine a partir dele o envio do amor, da gratidão, da alegria, da leveza na comunicação, do equilíbrio nas palavras. Imagine este centro de energia girando, girando, girando e desbloqueando toda linguagem disfuncional, toda raiva contida, todo sapo engolido, todo nó na garganta. Agora solte, libere, desbloqueie e amplie essa energia para além de você, mais além, mais além. Espalhe, esparrame com amor e gratidão a expressão da sua voz, da sua verdade no mundo. E na próxima inspiração, suba a sua atenção para o centro da testa, imaginando lá no centro do seu cérebro, no seu chakra frontal. Primeiro, foque a atenção na sua cabeça, no seu cérebro. E aos pouquinhos comece a ampliar a sua atenção para a energia ao redor de você. Inspirando e soltando e imaginando essa energia se ampliando para além do seu corpo físico, no espaço ao seu redor, ao redor da sua cabeça. E quando conseguir ampliar completamente, abençoe este centro de energia pelo seu bem maior. Agradeça pelo perfeito funcionamento dele, do seu cérebro, dos seus pensamentos, ideias. E envie emoções de amor, gratidão e alegria, elevando a frequência deste centro também. E agora imagine este centro de energia girando, 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 ativando, equilibrando, desbloqueando e
conexão com o divino, com a sua intuição, com o seu sexto sentido, confiando naquilo que você vai receber nos próximos dias. Na próxima inspiração, coloque a sua atenção no topo da cabeça, no sétimo chakra, o chakra coronário. Primeiro no corpo e aos poucos vá ampliando e imaginando que este centro de energia começa a enviar mais e mais energia ao redor da sua cabeça. E vá respirando e vá ampliando e espalhando essa energia ao redor de você, espalhando longe, elevando a frequência com sentimentos de amor, gratidão, alegria, paz. Seja grato por este centro de energia também. Abençoe, agradeça pelo pleno funcionamento e conexão do seu corpo terreno com o divino que te criou. E imagine que a partir do topo da cabeça, uma luz branca sobe da sua cabeça, cada vez mais alto, passa as camadas atmosféricas da Terra e segue no espaço, subindo, até passar por um portal e entrar num espaço de luz branca e brilhante, conectando o seu eu na Terra com o divino, com a fonte criadora de tudo que é. E vá respirando, recebendo tudo que essa conexão pode dar a você a partir de agora. E então volte a sua atenção no oitavo centro de energia, um pouco acima da sua cabeça, uns 40 centímetros, e vai imaginando as energias ali também circulando, se expandindo, ampliando, e abençoe este centro de energia com gratidão, amor, reconhecimento e alegria. A gratidão é o que nos abre para receber a cura, receber as transformações, receber a mudança. Gratidão pelo que você já tem, pelo que você já é, pelo que você já produz e já realiza na sua vida. E então imagine que a partir deste oitavo centro de energia,
você começa a receber uma chuva de luz que vai cercar todo o seu corpo, construindo um campo de energia ao seu redor, de proteção, de saúde, de amor, de paz. Sinta essas emoções. Inspire e expire e vai imaginando essa luz protegendo todo o seu corpo, desde 40 centímetros acima da sua cabeça, descendo ao seu redor. Se conectando a cada centro de energia que você abençoou agora e dando a você mais energia ao seu redor para criar o ilimitado, o magnífico, o incrível que você deseja para a sua vida. Sinta a gratidão deste momento, o amor aquecendo o seu corpo. E vá respirando, ancorando tudo isso em cada célula do seu corpo físico, em cada espaço ao redor de você. Inspirando, soltando. Comece a se preparar para retornar. Imagine que aquele canal de luz que você enviou do seu chakra coronário até o 7º plano de existência começa a se recolher novamente, trazendo para você toda a energia divina, a cura, a saúde, a alegria, o bem-estar, de tudo aquilo que você se propõe a viver na sua vida, para além da sobrevivência, o automático. Vida, como pode melhorar? Mostre-me. E vá respirando e retornando, sentindo seu corpo aos pouquinhos, movimentando as mãos, o pescoço, lentamente, no seu tempo, abrindo os olhos e retornando para cá. Muito bem. Era isso, pessoal. Gratidão por mais essa noite agradável juntos aqui. Espero que tenha sido importante aí para vocês essa parada, esse estudo e também essa meditação. Pratiquem a meditação, ela pode ser mais curtinha do que eu fiz aqui, que é ir abençoando cada um dos centros de energia, que isso vai trazer mudanças aí no dia a dia de vocês, de saúde, de bem-estar, de energia mesmo para o dia a dia. Alguém quer trazer alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Adriana, diga. Uma pergunta, como eu estou ouvindo o livro,
ela não fala, ela fala da meditação, pratica meditação, que aqui no final do capítulo tem, mas como não tá, eu não leio, não tem assim, não está trazendo a meditação. Eu não sei se no livro físico existe isso, Tá, sabe, como sim. conduzir, ou escolha isso, como tu fez Tá. agora. Eu vou trazer um exemplo para ti do que ele traz aqui no final desse capítulo que a gente fez, tá? Então ele traz assim, como ele fez no capítulo anterior, que ele foi guiando, o que que ele diz? Comece colocando a atenção no primeiro centro de energia, depois amplie para o espaço em torno desse centro. Quando conseguir sentir o espaço em torno do centro de energia, abençoe-o pelo bem maior. Depois conecte-se a emoções elevadas, como amor, gratidão e alegria, para elevar a frequência. E aí depois ele diz, faça isso com os outros 7 centros de energia. Então ele descreve mais ou menos como fazer essa meditação. Tá? Então, se na leitura ali do audiobook não está trazendo isso, é estranho, porque geralmente eles leem, né, toda a parte do livro, mas enfim, é mais ou menos isso. Ele descreve mais ou menos ali no final do capítulo como é essa meditação. Porque não tem como tu fazer uma meditação lendo no livro, né? Então, tu lê ali, Não, vê como é que é, e depois tu fecha os olhos e meio que tem que se guiar. Né? O que que eu fiz com o primeiro capítulo, né, que foi na aula anterior, eu gravei um áudio lendo ali mais ou menos o que que era, porque daí depois eu conseguia ouvir o áudio e eu conseguia fechar os olhos para poder fazer. Eu vou fazer isso também num áudiozinho e deixar lá no grupo da meditação de hoje. Só a meditação de abençoar os centros de energia. Que daí também vocês podem só ouvir esse áudio quando quiserem fazer a prática da meditação do capítulo de hoje, sim, tá? Que eu acho que facilita. valeu. Ok, pessoal? Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Acho que já deu, né? Tá fechando 2 horas aí dos nossos encontros. Mas foi bem Quando é bom, aproveitado. não adianta. É verdade. Obrigado, Eu que obrigada, uma boa agradeço. noite. Fiquem com Deus, paz e luz no coração de vocês. E a gente segue nos nossos estudos e na nossa leitura. Beijo grande Amém. e até mais.